E aí, pessoal, tudo bom? Na aula de hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre o significado das palavras. Para nós iniciarmos esse conteúdo, nós vamos entender um pouquinho dois sentidos. O significado, dois sentidos, ou o sentido ou significado denotativo e o conotativo. Primeiro, para nós entendermos o denotativo e o conotativo, nós precisamos entender o que é o signo, o que é o signo das palavras. O signo, ele compreende dois conceitos, o significante e o significado. O significante, eu falo uma palavra, a palavra flor, por exemplo. O significante, ele está muito mais para o plano da expressão. Eu falo a imagem, né? A imagem acústica, o sonzinho que eu vou escutar. Já quando eu escuto a palavra flor, e vocês também estão escutando neste momento, cada um de nós constrói dentro da nossa mente uma imagem deste significante que foi falado, certo? Agora, então, nós passamos do plano acústico, ou seja, do plano do conceito, para o plano do conteúdo. E dentro da nossa mente nós desenhamos essa flor, né? E essa flor vai depender da vivência de cada um de nós, certo? Primeiro nós temos o conceito flor. Flor significa isso, beleza? Mas quando eu transformo, eu tenho significado, eu mudo, eu remonto esse conceito, então vai para o plano do conteúdo. E eu tenho o desenho, a imagem. Então agora sai da imagem acústica, eu vou ter uma imagem conceitual da mesma palavrinha, que no caso flor. Muito bem, compreendendo o significante e o significado, eu vou saber então o que é signo linguístico e a partir daí eu vou saber então o que é sentido denotativo e o que é sentido conotativo. O sentido denotativo, ele tem muito mais a ver com o conceito em si. A palavra exatamente como ela é, ou seja, o que o senso comum determinou para ser o significado da palavra, por exemplo, flor, certo? Que todos dizem ser flor. Agora, isso é sentido denotativo, certo? Agora, no sentido conotativo, vai muito além do que o senso comum disse. O sentido conotativo, ele abrange o que significa flor para mim, certo? Eu posso ter passado por um velório, por exemplo, e a flor, ela traz um sentido, né? Um velório meio recente, e a flor vai trazer um sentido ruim, né? Vou sentir aquele cheiro, vou lembrar da tristeza, da dor que eu sofri, ou não. Eu posso ter sido pedida em namoro e aí então flor vai ter um significado todo especial. Ganhei flores do meu namorado, certo? Então, gente, o sentido denotativo, ele é aquele que é o sentido real. Agora, o sentido conotativo, ele transforma, ele embeleza e ele pode ser o sentido figurado. Então, o sentido denotativo, sentido real, sentido conotativo, sentido figurado. Compreendido? Vamos adiante? Partindo dos sentidos que nós já aprendemos, agora então nós vamos saber que as palavras, elas possuem sinônimos. O que são sinônimos? Sinônimos são significados semelhantes, ou seja, eu saber que feliz é sinônimo de alegre, certo? No sentido real, mas no sentido figurado também pode ser. No sentido figurado, feliz pode ter outros sentidos que vão muito além daquele que é preconcebido. Mais um conceito então, pessoal. Sinônimos. O que são sinônimos para vocês? Palavras que possuem significados. E antônimos? O que são antônimos? Antônimos são palavras que possuem significados opostos, certo? Um exemplo de antônimo, então, dia, noite. Possuem significados opostos. Escuro, claro, antônimos. E de sinônimos? Escuro, negro, preto, né? Um sinônimo de claro, branco. Outro conceito bem interessante que nós temos é polissemia.
O que significa polissemia? O que é ser polissêmico? Sêmico vem de semântica. Semântica nós já aprendemos anteriormente, né? Então, semântico, semia, semântico, de sentido, de significado. E poli, muitos, né? Poli, muitos. Então, muitos significados. Polissemia significa muitos significados. Outro conceito seria o conceito de ambiguidade. O que seria ambiguidade? Ambiguidade é aquele que nos remete a dois sentidos. Uma frase ambígua, ela pode ser interpretada de duas maneiras, certo? Por exemplo, no sentido denotativo, eu não posso ter uma frase ambígua. Por quê? Porque o sentido denotativo é aquele sentido real. Imaginem o médico, ao utilizar-se da linguagem denotativa, que ele utiliza-se, ele passar uma bula, né, ou seja, uma receita, prescrever uma receita para o seu paciente, deixando ambígua a interpretação. Já imaginaram a catástrofe? Não tem como. A ambiguidade, ela não pode estar presente no sentido denotativo, mas no sentido conotativo, totalmente. Uma frase ambígua vai depender da interpretação do leitor. Muito bem, pessoal. Então, estes são os conceitos que nós temos que deixar bem certinhos hoje. Beleza? Vamos lá? Signo, significante e significado. Sentido denotativo, sentido real, tal qual a ciência, ela é denotativa. O sentido figurado, ele, né, que vai estar ligado com o sentido conotativo. Sinônimos são palavras que possuem significados iguais. Antônimos, significados diferentes. Polissemia, muitos sentidos, né? Ambiguidade é aquilo que pode ser interpretado de várias formas, né? Dependendo da interpretação e da vivência do leitor ou do meu interlocutor. Beleza? Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau!